Dentre as muitas recordações que guardamos de tempos passados em Santana do Livramento, merece especial registro o Cineminha do Hermes, lá no Beco do Maragato. O Cineminha inicialmente era num galpão. Tudo muito simples, precário, sem maiores confortos. Os assentos eram feitos de troncos de árvore e bancos de tábua, caixotes, tudo servia. Mas todos consideravam aquele cineminha como se fosse algo seu. Eu diria até que era como a nossa própria casa. Ali, nas tardes de domingo, nos esquecíamos do mundo lá fora. Interessante que o cinema era acanhado, era uma coisa simples, era quase que o retrato da casa da gente. O banco era um banco de madeira comprido, árvores cortadas e aplainadas na parte de cima para ficar como sendo o banco. Não é? Era uma coisa que a gente ia no galpão da casa da minha avó, por exemplo, né? E a gente encontrava no cinema do seu Hermes o mesmo conforto que a gente tinha em casa. Isso era interessante, o cinema do seu Hermes. No começo era tipo um circo. Tinha feito uma lona grande assim, nós ficávamos ali embaixo. Depois que melhorou, que deu movimento, né, aí fez aquele salão ali, meio pobre assim, mas ali a gente ia pra ali e ficava ali. Botava os bancos ali, devagarinho ele foi arrumando ali. E a gente ia assistir o filme. Todo domingo era variado o filme, a gente... Todo mundo ali da Vila Júlio de Castilho e da Redondeza, a gente esperava o sábado e domingo para ter o matiné, para ter a sessão das 8 da noite. Porque no cinema do seu Hermes era a grande diversão da gente naquela época. Fora jogar futebol no campinho, lá do Sobradinho, era a gente ir ao cinema do seu Hermes. Então, chegava no domingo, era aquela festa, né? A gente queria ir, queria sair, e a minha mãe não deixava ir para outro cinema, né? Então era no Hermes. Então nós íamos pro Hermes. E ali tinha pipoca, tinha amendoim torrado, ali a gente fazia aquela festa ali. Só era mal acomodado por causa dos bancos, aqueles bancos compridos, né? Sentava ali, mas a gente se divertia. E era raro a casa que tivesse um aparelho de televisão. Né? Então, portanto, a diversão de brincar na vila, de mancha, de polícia ladrão, jogar futebol, essas brincadeiras de guri de zona, né? Que a gente dizia, guri da zona, a brincadeira é essa. A expectativa toda era o final de semana, porque tinha novo episódio do seriado que estavam passando no seu Hermes. Eram 15 capítulos, né? Eram 15 semanas que levavam o seriado. E ele passava o seriado no sábado e repetia no domingo. Talvez numa segunda ou numa terça repetia de novo. Depois ele mandava o seriado embora e esperava chegar pelo correio outro capítulo. E o seriado, tu sabe, sempre terminava de uma forma com o mocinho ou a mocinha em perigo e terminava no auge. E a gente passava toda semana aguardando o novo capítulo para ver como é que o mocinho ou a mocinha iam se safar daquela situação. E o seu Hermes aparecia na porta ali ele fazia tudo, né? Ele cobrava as entradas, ele conduzia os guris para dentro do cinema ali. Ia também muita gente adulta também, né? Nas tardes de domingo ali, mas principalmente a gurizada, né? E eu olhava aquela figura do seu Hermes, né? Aquele porte americano, né? E dizia, pô, mas esse camarada aqui, ele podia ser até um mocinho de cinema, né? Porque tem a figura de um astro, né? Era uma vez um cinema. Falando no cinema, no popular cinema, já conhecido, botaram no meu nome no cinema. Eu, desde menino, sempre gostei de cinema. É uma coisa que eu não devia dizer, mas não tenho vergonha de contar. Eu fugia para o cinema e apanhava.
Chegava domingo, estava louco por ir ao cinema, não, ver um seriado que estava passando no Buck Jones. E gostava. Comprei uma maquinazinha em casa, comecei a passar filme, né? E daí eu digo, ainda vou ter um cinema. Em casa disseram, não vai ter nada, vou, se Deus quiser, vou ter um cinema ainda, para cooperar com o Pobrelil. Tá? Aí me mudei para morar na Vila Júlio de Castilho, comprei uma máquina, como eu disse, comecei a passar na frente para a gurizada, era mudo. Aí eu digo, comecei no galpão. Olha, é verdade, tinha toco de árvore, as vizinhas ali levavam cadeira, comecei ali. Aí foi construído o cinema, não? O edifício. Lutei, construí o cinema. Comprei máquinas, aparelhagem, tudo, 300 cadeiras. O meu cinema vivia lotado. Vinha guri do registro, do Virso, do Armo, da Passo do Castro, Mandubi, que hoje é o nome do Mandubi, vinha de Estiva, tudo que era lá. Ele era o, digamos assim, o cobrador, ele que passava o filme, ele que os filhos davam apoio, um era lanterninha, depois nos intervalos do filme tinha os lanches, que era promovido pela família também. A minha mãe fazia suco, bolo e vendia, e o dinheiro que ela recebia dos quitutes dela, ela ajudava para comprar em tijolo, ela ia contribuindo, né, para a construção. O refri era muito caro e eles pegavam as garrafinhas do Guaraná Gazapina, nunca esqueci isso aí, de mirinda, e faziam o suco colorido, de morango eles faziam. Antigamente era somente o suco, não tinha outro tipo de suco. Eles faziam e vendiam pra gente mais barato. Na hora do intervalo do cinema a gente ia para uma salinha para fazer o lanche ali. Muito lindo isso aí. E ele volta e meia parava a metade do filme e descia lá embaixo para chamar a atenção da gurizada, né? Mas aquilo era só por aqueles momentos, porque ao momento que ele apagava as luzes, voltava tudo como era antes, né? A bagunça. E aquilo era rotineiro. Não tinha como evitar, né? Criança, né? Uhum. Foi lá e bateu no meu ombro e pediu para eu sair. Bom, tá. Fiquei lá fora, né? Meio triste aquele negócio. Né? Uma questão dos 20 minutos, ele abriu a janelinha, me olhou. Entra de novo. Mas não bagunça lá dentro. E assim, esse era o Hermes. O Hermes romântico da época. Quando o guri assistia a muitos filmes e seriados que foram ali projetados, entre os quais o do Tarzan. De heróis como Buck Jones, Hopalong Cassidy, Billy Highcroft, Fantasma, Bronco Piller, Roy Rogers, Don Chicote, Cavaleiro Negro, Zorro e tantos outros. E com que paixão e entusiasmo nos deixávamos enlevar por essas coisas que marcaram a nossa infância e parte da adolescência. Eu lembro o tempo do filme O Para Pedro, o tempo do O Coração de Luto, que foi muito triste aquele filme. Eu assisti umas 4 ou 5 vezes o mesmo filme, porque era muito lindo naquela época. Tinha aqueles filmes antigos todos. Passava aqueles filmes, passava filme bom, às vezes, o Batman, Oscarito e Grande Tela. Assisti grandes clássicos do cinema mundial no cinema do seu Hermes. Eu assisti No Tempo das Diligências, um grande clássico de faroeste. Assisti A Vingança do Índio, um filme com apaches, os famosos Pele Vermelhas. Também ali eu tive a emoção e a alegria de assistir O Cangaceiro, do Lima Barreto, com Alberto Ruschel, Milton Ribeiro. Filmes que me marcaram profundamente. Filmes antigos, né? que eu gostava, filmes de guerra, né? Muitos filmes de guerra, mas olha, era uma maravilha, né? E sabe que mas todo mundo ia no cinema com o Hermes e ele era uma pessoa maravilhosa, né? Bom vizinho. Ben!
Pra onde vamos agora? Direto pros canhões. O cinema via lotado. Via lotado. Passava 3 filmes, um seriado, cobrava 50 centavos. Que não tinha dinheiro, entrava igual, porque fiz aquilo foi para colaborar com o Pobreiro, não é? E meu cinema era bem legalizado, Instituto Nacional de Cinema, Prefeitura, esse INVS na época, pagava todos os impostos, né? Tinha roleta no Internacional, e no meu, no Colombo tinha roleta, mas no meu não tinha, então não tinha problema. Nasci no Pamaruti, segundo distrito de Livramento, município de Livramento. Nós íamos para a cidade com 4 anos de idade eu tinha. Meu pai era ferreiro, um homem trabalhador, honesto, 14 filhos, mas perdeu 3, ficou 11. E esse hoje, em 1940, faz 70 anos já que ele faleceu, a pobrezinha da minha mãe ficou sem nada, ele era ferreiro. Hey, Dan! Então achou que ia ficar impune? Traiu um amigo por dinheiro! Lembra de mim? Eu sou Jonathan, o fantasma de Jonathan! Ei, amigos! Bom, eu gostei de tudo, um pouco no atletismo, não? Eu fui ciclista em Ribeira, tem medalha aí, está guardada ali. E no boxe, tinha perto de casa o João Maciel, ele treinava ali, dava ginástica para a juventude, não? E eu treinava com ele era boxeador também. E sei que arranjou uma luta de 3 lutadores no Cine Teatro 7 de Setembro. Coisa mais linda lá dentro, no que veio, no tempo da ditadura, veio o prefeito aí, mandou demolir aquilo, um cinema lindo, aquele era uma história para Santana Livramento. Lutei com o uruguaio, perdido. Aqui o cinema Colombo antes era Cine Teatro Brasileiro Uruguai. Aí o cinema era o finado Duque, que depois o uruguaio, depois vendeu para o finado Thales Garcia. Aqui eu, quando inauguraram o cinema, eu fui de porteiro, empreguei ali no cinema. Né? Trabalhava na farmácia central também, limpando vidrinho de remédio, fazendo cobrança. No final da Aldrovando Santana, uma grande pessoa, não porque esteja morto, homem humanitário, homem bom mesmo. Bom, no cinema, eu ia ali, fui porteiro, O Amor que Não Morreu, com Norma Chile, um filme muito lindo. Começaram jovens, casaram, ficaram velhinhos, um filme maravilhoso, nunca mais eu vi esse filme, não? Mas, antes disso, eu ia porque ali tinha também o camarote, não? Ali tinha a galeria pequena,
E naquele tempo a gabine era de tábua. E eu me encostava para olhar, passar os filmes. Né? Era o final do Cori, era Quito, o Mauriti, todos esses foram operadores de cinema. Né? E um amigo velho meu que nós brincávamos desde guri, Antônio, falecido. Né? Ele era pretinho, mas era uma coisa, meu amigo mesmo. Né? Já falecido já também. Então aí, a minha vida é essa, passei muito trabalho. Vou contar, é verdade, quero que me acredite. Meu pai não sabia, nem minha mãe. Eu saía na Sarandinho, em Vira, ali era cheio de plátanos, né? Até a Praça Flores, Balasco. Pegava, se batia nas casas de família, senhora, quero que passe ele escove na vereda, dê-me qualquer coisa para mim, mal. Varria, juntava o dinheirinho e levava para minha mãe, né? Tem que me deixar em matinê domingo. Mano. Eu não sei se teu pai vai deixar ou não. Pá, chegava domingo, eu estava desesperado, não queria ver meu seriado, né, do Buck Jones. Nada. Saía na rua, baixando, naquela época o ginásio santanense, chamava o Colégio dos Padres. Saía pela Rua Conde, entrava ali para ali, na volta a turma toda de laço. Santa Ana do Livramento já teve vários cinemas, mas um deles ficou gravado indelevelmente na memória de todos nós, o Cineminha do Seu Hermes. Hoje, mais de 50 anos depois, volto a percorrer este caminho pelos trilhos. Ele conduz depois deste barranco a um estreito corredor entre moradias e cercas de madeira, e vai desembocar naquele local onde até o início da década de 60 funcionava o Cineminha do Seu Hermes. Com seus filmes inesquecíveis de faroeste e de aventuras que eu frequentava quando guri, e que hoje não existe mais, a não ser na memória das pessoas que habitavam este lugar e na eterna lembrança da gurizada daquele tempo. Tinha 4 cinemas em Rivera, o Cine Astral e o Rex, que o dono era o seu Ramon Planella, o homem que gostava de cinema. Depois tinha o Cine Avenida e depois o América. Bons cinemas, né? Bom cinema. Eu frequentava lá também. Seu Hermes foi uma personagem do cinema aqui em Livramento, era muito amigo do meu pai, trocavam ideias, se visitavam. Recordo meu pai de várias vezes ele vir visitar o meu pai em nossa casa. E como os dois tinham cinema, meu pai tinha um cinema aqui em Livramento, o Cinema Planella, e o Hermes tinha o cinema dele, eles trocavam muitas ideias sobre as companhias que eles alugavam os filmes. Eu trabalhei muitos anos nos cinemas com o meu pai. Ele gostava muito de cinema, era uma pessoa praticamente, um dos grandes hobbies que ele tinha sempre foi o cinema, tanto o cinema como negócio, como o cinema como amador. Ele filmou muito, na época se filmava em 16 milímetros, que é uma medida de filme que hoje não se conhece mais. Ele foi apaixonado por cinema desde a infância. Eu recordo que tenho algumas fotografias dele, bem jovem, sempre em volta com uma máquina de cinema. Épocas muito boas de cinema, que o cinema era um negócio muito rentável. Ele tinha o Cinema Planella, tinha o negócio do Cinema Rex em Rivera e do Cinema Astral também em Rivera, somente o negócio. E era um negócio pujante na época. Muito bom, com assiduidade de pessoas muito concorrido, ou seja, era um bom negócio porque a pessoa saía de noite e não tinha muita opção a não ser ir ao cinema.
Com a vinda da televisão, que a primeira que chegou na nossa fronteira aqui foi a TV 10, o cinema caiu muito. Eu recordo que deve ter caído uns 50%. Passado uns anos, possivelmente uns 4 ou 5 anos, chegou já a Globo, a Livramento, com televisão a cores, com a imagem a cores, que praticamente o cinema deixou de existir como negócio rentável. Ou seja, as condições econômicas de sobrevivência do cinema com a televisão a cores ficaram muito difíceis. Eu dei sorte porque eu vendi o cinema na hora, começou a fracassar meu cinema, não? Tudo que é cinema, não? Sim, há pouca gente, não? Televisão. Os cinemas do centro, o público, o tipo de filme, eram mais filmes americanos, filmes, vamos dizer, europeus. O cinema Astral era o único que tinha um público diferente. Ele ia muito filme mexicano na época. Eu recordo os artistas principais, vamos dizer, Miguel Aceves Mejías, era cinema cheio quando vinha um filme dele, que hoje ninguém conhece mais. Filmes mexicanos, filmes argentinos, Cantinflas era outro. Cantinflas era um cinema, era um filme que era sempre casa cheia. Cantinflas era casa cheia normalmente. Aquele cantor espanhol Joselito, que hoje não se vê falar mais nele. Recordo que também, quando vinha filme Joselito, era casa cheia. Ben-Hur, Cleópatra, não sei, os cinemas passaram, acho que uma semana cheios, praticamente todas as noites, com a lotação completa. Distinto público, boa noite. Tenho o maior prazer em tê-los aqui para apresentar mais um espetáculo projetado com este filme que tanto vocês esperaram. Este filme não tem título, porque são 60 anos de longa-metragem desse mesmo filme. Sinto-se à vontade, está rodando o filme. A produção é 1950, a produção é americana. O filme é de Orson Welles. Exibiu o filme, começamos um outro com Gary Cooper, da Warner Bros. E depois vamos para o Fox, com Tyrone Power, com Sangue e Areia. Vamos para o cinema mexicano, vamos lembrar de Pedro Armendáriz, de Jorge Negrete. Vamos para o cinema italiano, vamos recordar Mastroianni, o grande estudo da Cinecittà italiana. Vamos para o cinema francês, com Jean Gabin, com Jean-Paul Belmondo, com a grande atriz que era o símbolo sexual da época, mas não fez nenhum filme de sexo, Brigitte Bardot. Estamos rodando este mundo imaginário de sensações e fantasias. Eu exibi 60 anos de película, conheço os ares, os fundos dos mares e as montanhas. Sou um peregrino, embora não tenha produzido um metro de filme. Sou um sonhador, sonhei com todos os produtores e diretores. Sou um exibidor de cinema, a sétima arte, o sonho em celuloide, que já está se acabando. Boa noite. Tenha um bom espetáculo. Muito obrigado. Dos antigos cinemas de Santana e Rivera, a maioria deles não existe mais. Planella, Cine Colombo, Cacique, o Internacional, o Glória, o Cine Duque, o Cineminha do Armor, o Avenida, o Astral, o América e o Cine Gran Rex. Do antigo cinema internacional, restou apenas uma parede,
uma alta parede de tijolos. Aqui vou mostrar o prédio do cinema, popular cinema, da Vila Júlio de Castilhos. Este gordo aqui, esse menino que está aqui, é este que está aqui na fotografia. Ele era o lanterninha do cinema, meu filho, Hermes Alto Filho. Aqui é o fundo do cinema, tudo bem organizado. Minha clientela, pura guri. Enchia. 300 cadeiras, estava lotado do cinema. E tinha gente, guri, sentado até no chão, porque então queria escolher bater pé, e eu ia lá na frente e fazia oratória para eles. O cinema não é meu, é de vocês. Preste atenção no que eu estou dizendo. Repito, cinema não é meu, é de vocês. 3 filmes, faroeste, seriado, 50 centavos a entrada. Sabe quem me pagou aí? 150 só, 160 pessoas, tem 300 e tantos. Vamos cuidar do cinema. Mas foi um santo remédio, olha, aí nunca mais. E era interessante, meu cinema tinha aqui na parede, este lado só para casais e namorados. Esse outro lado é para. Enfim, eu separei, né? Os namorados, casados e para aquele lado. Sexo feminino, masculino do outro lado. Não existia ordem, não. Aqui, bom, aqui temos aqui o começo do cinema, né? Ali, ó. Cinema declamou lá, cantou no meu cinema, o Gil de Freitas, famoso Gil de Freitas. Me lembro, que em paz descanse, que é a rica da pessoa. Ele subiu no palco com palheiros. E eu fui lá, seu Gil, senhor, desculpe, não leve a mal, mas o cinema aqui, um cinema modesto, pobre, mas existe respeito aqui. E é proibido fumar aqui dentro. Muito bem, meu amigo, já vamos apagar o palheiro. É verdade, é verdade. É. O fato da primeira vez que eu frequentei um estádio de futebol e tive a oportunidade de assistir Grêmio e Árboro, Grêmio na cidade, Livramento, era uma festa, e justamente o seu Hermes nos proporcionou essa boa lembrança da nossa fase. Acabou levando a turma que jogava futebol para assistir a partida lá no Miguel Copati, né, Campeonato Gaúcho. Isso é um fato que vale a pena. A gente tem que tirar o chapéu para o seu Hermes nesse sentido. Eu agradeço até hoje por esse fato aí, dessa oportunidade que ele me proporcionou. E tinha alguma coisa assim muito característica que eu lembro, que os filmes eram quase sempre bang bang. E as meninas eram de um lado e os meninos eram do outro. E o seu Hermes, antes de iniciar a sessão do cinema, ele dava conselhos pra gente do bom comportamento, como a gente devia de agir. Então sempre ficou na minha memória o seu Hermes como aquele paizão que salvava os domingos com aqueles filmes ingênuos, mas que a gente amava. Era sempre pela manhã, cedo, 7 horas da manhã, era abrir a casa, escutar valsa, tango, bolero, era um hábito. Sempre no período da manhã, quando a gente não ouvia o valsa, o tango, o bolero, era certo, ou o Sérgio não estava em casa ou havia viajado. Mas era costumeiro, né? Uma característica, e toda a vizinhança reconhecia quando ouvia aquele som que era o seu Hermes na área. Eu vinha a pé lá do Planalto pelos trilhos, minha mãe não me deixava vinha pelos trilhos para poder chegar no cinema lá para olhar o filmezinho lá. Eu estava contando para eles, lá no Silveira Martins, o cartório era ali, baixou um senhor, um casal no Brasil. Seu Hermes,
Digo, não conheço o senhor. Pois é, o senhor está com uma dívida comigo. Eu não devo nada para o senhor. Claro. Digo, pois é, eu fui no seu cinema, terminou uma hora, perdi o ônibus para ouvir, eu e meus companheiros, ainda tomei a tudo de laço em casa. Eu, a primeira vez que eu inventei ir no seu cinema lá, que era o único que tinha naquela época, né? Aí a minha mãe me deixou ir. E aí eu vinha pelos trilhos, quando cheguei lá na ponta dos trilhos, quando eu vi, ela vinha atrás de mim, tinha se arrependido de ter deixado eu vir, porque eu era muito guri na época, e aí era com medo que o auto me fechasse, coisa, aí voltei para trás, não pude ir no cinema. Depois fiz 1 ano, 2, mais aí ela me deixou ir. É isso aí. Bom, prazer ver o senhor. Obrigado. Tudo é bom, felicidade pro senhor. Tu já tens 80 anos. E eu já fiz 46. Não importa tantos anos, mas o bem que você fez. Com a sua máquina de sonhos, nos permitia sonhar, pois pobreza e diversão nunca foi fácil rimar. Troca revistas ou vende, para a entrada completar. Aula de comportamento, antes do filme passar. Os meninos de um lado, as meninas mais pra lá. No cinema do seu Hermes não podiam namorar, pois o gordo com a lanterna nada deixava passar. Respeito e educação era a regra elementar. Bang Bang ou outros filmes, tudo era alegria. Nestas tardes de domingo, neste mundo, fantasia. O cinema do seu Hermes sempre está no coração das crianças do meu tempo, de ingênua reunião. Obrigada, nobre mago, amigo de nós carentes, que com toda a sua bondade salvou o sonho da gente. Quando eu vim para cá, lá baixando os trilhos, ali tinha uma sepultura do final do Maragata. Depois tiraram a sepultura. Quando eu vim, tinha ali, o mausoléu, o hotel. Degolaram ele, falaram da história, né? Degolaram ele. Fizeram ali, tiraram aquilo, foi crescendo, não? Ali o Jojó, filho do final do Morocho. O Duda morava bem ali. E o Cabo Sidico aqui. Tudo mudou, mano. Que coisa séria. Ali é o cinema internacional. Ali é a Praça Internacional.
saída da escola, passeio no rio, no beco do Maragato, no tempo de escorpião. Briga de soco por namorada, não dava em nada. No beco do Maragato, no tempo de escorpião. No beco do Maragato, no tempo do Maragato.